Todo mundo envelhece. Eu costumo dizer o seguinte, a gente só tem dois caminhos. Ou morre ou envelhece. Verdade. A gente não tá querendo morrer logo, né? É. Então, a gente tá preferindo envelhecer. Vamos envelhecer com saúde, vamos envelhecer com voz. Sim. A voz envelhece, existe uma patologia chamada presbifonia, que é o envelhecimento normal, natural, fisiológico da nossa voz. Mas no dia seguinte, ela foi cantar uma música de Zezé de Camargo. Olha aí. Ela cantou É o Amor, que é uma música alta, que tem agudo. E quando ela cantou, eu tava do lado do palco. E ela virou pra mim emocionada. Sim. Virou pra mim e ela disse... Saiu, eu tô cantando. Olha aí. E super feliz. E aí fez assim pra mim. Nesse momento, eu falando, eu já tô emocionada. Nesse momento, tu viu o quanto é importante, o quanto vale né? a pena, sabe? O teu trabalho. Então, assim, quanto vale a pena. O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Olá, poderosa! No episódio de hoje, vamos falar sobre algo que você usa todos os dias, mas que talvez nunca tenha parado para cuidar: a sua voz. Recebemos uma convidada incrível, especialista em voz e fonoaudiologia, que vai mostrar como cuidar da voz transforma não só a maneira de falar, mas também a sua presença, confiança e saúde. Seja para reuniões, palestras, vídeos ou simplesmente no dia a dia, você vai sair desse episódio com dicas práticas que já poderá aplicar hoje mesmo. Nossa convidada também é fundadora da primeira clínica especializada em voz do Piauí e sua experiência abrange desde treinamento vocal de cantores e profissionais da voz até técnicas de comunicação e oratória. Seja bem-vinda, Virgínia Amaral, e é um prazer receber uma profissional da voz aqui no Elas Têm Poder Podcast, que é esse canal que comunica aí com tantas mulheres. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui muito interessante, né, sobre como cuidar melhor da nossa voz, que é algo que realmente a maioria de nós negligencia, não é isso? Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço. E para mim é uma honra estar aqui batendo um papo com você em um local onde valoriza a mulher, valoriza o poder feminino e um papo que nós vamos falar sobre um assunto que eu amo, que é a fonoaudiologia e a voz. Sim. E, Virgínia, eu já vou começar te perguntando em que áreas, né, a fonoaudiologia, uma fonoaudióloga pode trabalhar e quais são as menos conhecidas, assim, porque às vezes a gente só procura um fonoaudiólogo quando está com algum problema mesmo. Ah, está doendo, descobriu alguma coisa nas cordas vocais, mas é só para isso que existe o fonoaudiólogo? Não. Graças a Deus, eu trabalho em uma profissão que é rica. Rica por quê? Porque ela atua desde o nascimento até a senilidade, até o envelhecimento. Então, a fonoaudiologia ela está relacionada a todo o desenvolvimento humano. Sim. Com isso, nós temos 15 áreas. Para isso, eu vou até dar uma coladinha para eu não esquecer nenhuma área. Certo. Então, nós temos audiologia, linguagem, motricidade orofacial, saúde coletiva, voz, disfagia, fonoaudiologia educacional, gerontologia, fonoaudiologia neurofuncional, fonoaudiologia do trabalho, neuropsicologia, fluência, perícia fonoaudiológica, fonoaudiologia hospitalar e a nossa mais nova área, que é a otoneurologia, que ela foi inserida em 2023, se eu não me engano.
E é uma área nova, talvez até menos conhecida, mas também estamos falando até mais nela nesse momento por conta disso. Pois explica pra gente aí esse tanto de coisa, o que cada uma faz, porque realmente tem uns nomes aí que eu nunca nem ouvi falar. Então, vamos lá. Essa última mesmo, otoneurologia. Ela está relacionada à audição e ao equilíbrio. Então, tudo que está relacionado à questão de audição e equilíbrio, a gente se relaciona com essa área. Tanto faz na questão de realizar as consultas, exames, e também na parte de reabilitação, nós temos essa área que cuida especificadamente de audição e de equilíbrio. Porque o equilíbrio está ligado à audição. Entendi. A labirintite entra aí? Entra aí. Essa coisa da pessoa estar tonta entra e tal? Aí, exatamente. Aí cura com exercícios, é isso? Dependendo do tipo. Então, é necessário fazer exames para saber o tipo. E aí, a gente tem algumas manobras, tem terapias, tem a parte médica. Se for algo relacionado a tumor, por exemplo, necessita cirurgia. Então, vai variar do que a gente encontra. Mas, realmente, nós temos muitas áreas na fonoaudiologia. E me diz uma outra aí, essas bem diferentonas aí que tu falou. Temos, por exemplo, a gerontologia, que está relacionada ao envelhecimento. Sim. Então, a gerontologia é a fonoaudiologia que trata de tudo que está ligado e relacionado ao envelhecimento. Seja na área de voz, na área de fala, na área de deglutição. Dentro dela tem ainda outra área que é a disfagia. A disfagia é a dificuldade de alimentação. Então, é uma outra área que a fonoaudiologia atua constantemente. Inclusive, dentro da fonoaudiologia hospitalar, nós trabalhamos a disfagia. Temos muitas áreas. Temos a área de motricidade orofacial, que, inclusive, nesse mês agora, de agosto, nós temos um dia, que é o dia 14 de agosto, que é o dia de alusão ao respirador oral. E o respirador oral, ele está ligado justamente à motricidade orofacial, que são todas essas musculaturas da face, região de cabeça e pescoço, onde nós conseguimos desenvolver e trabalhar. E o respirador oral é, por exemplo, aquela pessoa que não consegue respirar pelo nariz, tem algum desvio de septo, hipertrofia, algum quadro que pode fazer com que ele não organize a respiração de maneira adequada, e isso faz com que ele atrapalhe no aprendizado. Sendo uma criança, pode ter déficit de aprendizagem por conta disso. Sendo um adulto, isso pode comprometer na questão de conversação, na questão de respiração, no sono, altera muito o sono. Tem pessoas que precisam usar um aparelho para dormir, não é? O CPAP. Sim. Então, é uma área que está muito relacionada a tudo isso. Dentro da motricidade orofacial, a gente tem uma área chamada fonoaudiologia estética, que é trabalhar a estética quando as rugas ainda não estão instaladas. A gente faz alguns trabalhos voltados através de exercícios, de massagens, de algumas coisas específicas da fonoaudiologia. Porque a fonoaudiologia também trabalha muito com essa parte muscular. Temos a fonoaudiologia neurofuncional, que é essa parte mais voltada para o cérebro, e atua em algumas áreas, como a questão de AVC, traumatismo. Então, assim, a fonoaudiologia é tão ampla, tudo que está relacionado à comunicação humana, e a comunicação humana, ela engloba tanto fala, voz, linguagem, audição. Então, tudo isso tem fonoaudiologia. Muito legal. Então, é muito amplo, né? E a gente, às vezes, acha que é só... Não, é aquela pessoa ali que, quando eu tô com... Sei lá, perdi a voz por alguma coisa, né? Fiquei rouca demais. Ou tá doendo alguma coisa aqui, aí eu vou no fonoaudiólogo. E aí eu vou aproveitar e te perguntar que sinais do dia a dia, embora a gente não apresente nenhuma doença específica, mas que sinais a gente pode estar observando no nosso dia a dia que possa indicar a necessidade da gente procurar um fonoaudiólogo? Primeiro, a gente tem que fazer outros subgrupos. Digamos, se for um bebê que não está mamando direito, que não pega no peito, porque a gente tem a parte que trabalha justamente com a amamentação. Então, seria uma indicativa para procurar. Se é uma criança um pouco mais velha, que está no processo de aquisição de linguagem, mas ainda não está falando, é outro motivo para procurar o fonoaudiólogo.
Se é uma criança que está na aquisição de leitura escrita e está tendo dificuldade, é outro motivo para procurar um fonoaudiólogo. Se a gente está com déficit de aprendizagem na questão da adolescência, pode procurar também. É mesmo? Chegamos na fase adulta. Na fase adulta, a gente vai ter, geralmente, ligado à fala, por conta de troca fonêmicas, ou de algumas questões de postura de língua incorreta, respiração de maneira errada, a questão mesmo da voz com alterações vocais, ou, por exemplo, rouquidão. Passou de 15 dias, procura um profissional também. Tem gente que tem muito aquele pigarro, fica Sim. pigarreando, né? Sim. Enfim, o que significa aquilo ali? Se a pessoa ou criou um hábito, ou é porque tem alguma coisa aqui que está precisando ser olhada. Pode ser as duas coisas, tá? Tem pessoas que têm o hábito de pigarrear, mas esse hábito pode ser gerado por uma outra questão, que pode ser por uma questão alérgica respiratória, como a asites, que a gente chama, sinusite, rinite, que podem trazer o pigarro, uma tosse seca, mas também pode ser por uma questão voltada ao refluxo, por exemplo, que é outra área que a gente precisa ter atenção, que acaba modificando a nossa voz, trazendo rouquidão, trazendo pigarro, trazendo alguns outros elementos que fazem com que a gente tenha atenção a melhorar a nossa voz. E aí existe, falando em voz, né? A gente está aqui se comunicando em um podcast, vamos beber água, né? É uma das coisas também interessantes, né, pra gente fazer. Sempre. Porque hidrata e tudo mais, né? Às vezes a gente, por preguiça, às vezes a gente tá, sei lá, assistindo um filme e tal, aí tá com sede, mas não vai lá. Deixa eu lhe falar uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. Mas a água que a gente bebe agora, então essa água que a gente ingeriu agora, a ciência chama de hidratação indireta. E você vai se perguntar, indireta como? Se eu acabei de botar na boca e ela passou. Ela é indireta porque ela só vai hidratar o nosso organismo a mais ou menos daqui a 1 hora. Então, ela não faz uma hidratação imediata. O que faz uma hidratação imediata? A nebulização, que é aquele inalador, aquele que a gente coloca o soro e faz. Então, aquela ali é uma hidratação de maneira direta, porque aquelas partículas de soro, elas são conduzidas até a região de tracto vocal, região laríngea, onde estão as pregas vocais. E assim eu consigo hidratar diretamente a região que eu necessito. Entendi. E o que é melhor para a voz? Porque às vezes a gente faz com a boca fechada, né? Bota lá o soro no nebulizador e respira. Sim. E eu já vi também pessoas colocando o caninho aqui na boca, né? E fica inalando aqui pela boca o vapor. Aonde né? Qual é o caso, né? A situação que é mais indicado? Botar direto aqui na garganta, né? Na boca, ou no nariz, ou tanto faz? Não, tem diferença. Tem diferença. Tem alguns momentos que eu indico para os meus pacientes utilizar a máscara e tem outros momentos que eu indico utilizar o bico. Isso vai variar como esse paciente se apresenta para mim e o que ele tem geralmente são pacientes, eu atendo pacientes que são voltados para a voz profissional. Sim. Então, se ele tem uma atividade naquele dia e, digamos, um cantor, ele vai cantar. Eu não costumo fazer a nebulização via a máscara. Por quê? Porque pode fazer um gotejamento na região faríngea, orofaríngea. E esse gotejamento pode me trazer o pigarro, o desconforto, que não é interessante enquanto ele está cantando. Isso pode fazer com que ele não consiga sustentar as notas, pode fazer com que ele acabe desafinando. Então, não é interessante por esse motivo. Mas, quando eu uso a máscara, eu consigo hidratar não só a região oral, mas eu hidrato também a região nasal. Então, tem momentos que eu preciso dessa hidratação desde a região nasal, porque a nossa respiração ela tem que vir pelo nariz. O nariz é que ele faz uma função, é filtrar, umedecer e aquecer o ar que passa. Isso evita outros problemas respiratórios. Então, quem é respirador oral, como eu falei ainda há pouco, eles acabam tendo mais problemas respiratórios, como as sinusites, as rinites, problemas asmáticos,
Por quê? Porque esse ar também não é preparado para entrar. Não filtra, né? Não filtra. Entendi. E assim a gente consegue ter mais impureza e isso faz mal para o nosso organismo. E o que a gente faz no nosso dia a dia? Existem muitos homens e mulheres que trabalham com a voz, e, na realidade, todos nós, né? Mesmo que eu não seja uma cantora, não seja uma apresentadora, mas dentro da empresa, em casa, enfim, toda hora a gente se comunica. Então, o que a gente faz no dia a dia que prejudica a nossa voz? Hábitos, alimento, temperatura, enfim. Muitas coisas. Diga aí umas para a gente aprender agora. Bom, primeiro que digamos que tem famílias que já têm o hábito de falar alto. Eu sou uma dessas. Entende? Aí a gente costuma até falar, família italiana. E aí tem o hábito de falar mais alto. Quando a gente fala mais alto, a gente faz um ataque vocal brusco. Isso pode fazer um fonotrauma, que é um trauma na região de prega vocal, que é a região laríngea. Então, a gente precisa evitar tudo que pode fazer esse fonotrauma, que é falar muito alto, gritar, tossir, pigarrear, gargalhar exageradamente. Aí vai dizer, Virgínia, eu vou viver como? Não é assim. É que a gente acaba entendendo, quando a gente entende que a nossa voz é importante, hoje você veio gravar o programa. Então, você vai entender que hoje você precisa preparar a sua voz de uma maneira mais especial do que o outro dia que você não está gravando e não está utilizando ela tão profissionalmente. Só apenas para comunicação normal, pessoal. E esses hábitos a gente vai mudando no dia a dia. Tem hábitos como o café, que você me falou sobre a alimentação. Sim. A cafeína é onde dói bastante nas pessoas. Por quê? Porque todo mundo adora um cafezinho. Mas a cafeína, ela aumenta bastante o refluxo. Então, eu tenho que ter cuidado. Virgínia, quer dizer que não pode tomar café? Não é isso que eu estou falando. Mas, se eu vou utilizar a voz profissionalmente hoje, seria interessante eu moderar, eu evitar, eu diminuir essa ingestão de tudo que é a base de cafeína. Porque aí entra não só o café, como outras bebidas. Chá também, alguns chás também tem, né? Tem alguns chás que tem, principalmente chá mate, chá preto, que a gente vai encontrar essa substância. Eu já tive paciente que tinha tanta sensibilidade à cafeína que uma medicação analgésica que tem cafeína fazia ele passar o dia tossindo e pigarreando. Olha aí. Então, Incrível, assim, né? isso varia muito de organismo para organismo. A gente precisa conhecer nosso organismo para saber. Sim. Por isso é que é tão importante a gente entender um pouco, buscar, né, um episódio como esse. Se você que está aí assistindo já está achando interessante aqui essa conversa, já compartilha, né, para as amigas aí, para os parentes, enfim. Deixe seu like, deixe sua pergunta, que depois a Virgínia vai lá olhar e de alguma forma ela responde. Porque são informações muito importantes. Muitas pessoas ainda não têm acesso aí a um fonoaudiólogo, ou não tem interesse, sei lá, não tem conhecimento, aí não busca, e muitas vezes pode estar aí, sei lá, arrumando uma confusão para a própria vida, né? Ainda mais quem trabalha com isso, professores, né? Professores, palestrantes, cantores, vamos lá ver quem mais. Líderes religiosos. Temos demais. Hoje nós temos também um público muito grande que é o de rede social. Sim. Pessoas que trabalham com rede social, porque a rede social ela é um meio muito importante de comunicação. Verdade. E hoje é um dos mais utilizados. E aí a gente varia muito do tipo de rede social. Cada rede social pede, às vezes, uma impostação diferente, uma preparação diferente, uma forma de falar que tem que comunicar com aquele público específico. Então, a gente precisa ter cuidado mesmo, diariamente. Virgínia, e aproveitando esse tema de rede social e tal, que hoje tem muito mesmo, muita gente, e até os profissionais que antes não estavam na rede social, hoje estão entendendo a importância de ir, né, de se posicionar na rede social, de mostrar ali o que sabe fazer, né? Enfim, e até isso a população ganha muito também, porque tem acesso a informações importantes. Mas me diz assim, qual o mito que existe sobre voz, né? Sobre, enfim, essa coisa da gente cuidar da voz, o que a voz fina pode engrossar, a voz grossa pode afinar.
Tem alguns mitos, assim, diz aí pra gente o que você encontra, né, de mais comum, né, que as pessoas te perguntam ou que falam por aí, e você como profissional vê que isso é mito. O principal mito que eu quero nesse momento desfazer, por favor, todo mundo que está assistindo, Aham. vai lá comentar e dizer que aprendeu sobre esse mito. Vamos ver se todo mundo aprendeu. Sabe o que é? É que bebida alcoólica, geralmente uísque, aquece a voz. Tem gente que diz, vou aquecer a voz com uísque, vou aquecer a voz com a bebida alcoólica quente, vou aquecer a voz com cachaça antes de cantar. Isso é um mito terrível que vem de muito tempo. Porque a bebida alcoólica, o nome já fala, tem álcool. Sim. E o álcool, ele desidrata. Se ele desidrata, ele tira a hidratação, que é o contrário. Quando eu estou utilizando a voz profissionalmente, eu tenho que hidratar, aumentar a minha hidratação. E o álcool faz o contrário. Então, não Resseca, tem né? nada a ver com isso. O que o álcool faz? Ele tem o poder de anestesiar. E se ele tem o poder de anestesiar e eu estou sentindo um desconforto vocal, claro que eu vou parar de sentir, porque eu anestesiei. O problema é depois. Quando passa esse efeito, no dia seguinte, eu estou pior, porque eu anestesiei, mas é provisório. E aí, se eu anestesiei, eu não estou sentindo os problemas. Então, imagina que você está com o sapato apertado e tem um calo. Mas você colocou algo ali que você não está sentindo aquele calo e você continua andando com aquele sapato. Quando você tirar, ele vai estar pior. Verdade. Por quê? Tá machucado, Porque vai né? estar mais machucado, porque você anestesiou e continuou com ele, com aquela fonte de atrito que fazia mal. Então, a bebida alcoólica funciona mais ou menos nesse sentido. Eu tô me lembrando agora que tu falou em bebida alcoólica, a gente tá falando em voz, e eu lembrei, sabe de quem? Do quem? cantor Leonardo, que já é famoso, né? Ele mesmo fala que gosta de beber e tal, e ele tem uma voz muito rouca. Sim. Então, assim, na tua avaliação de profissional, aquela voz rouca dele, é porque ele força demais a voz, são, né, talvez aí maus hábitos antes de entrar para fazer um show, porque eu acho a voz dele muito rouca, assim como também o Zezé de Camargo, mas aí teve um problema, né? Mas também ele Isso. forçava demais. Bora falar então desses dois aí. Tá. Vê aí, ajuda a gente aí a entender por que são... Bom, primeiro outro mito que eu lembrei agora e que tem tudo a ver com isso que você tá me falando. Tem pessoas que acham lindo a voz rouca. Eu já ouvi muita... O povo dizer, isso. como é? É sensual. É sensual. É sensual. Eu acho a voz rouca super sensual. Isso é um mito, porque voz rouca não é normal. Existem pessoas que têm a voz mais grave. Por exemplo, tem uma mulher que tem uma voz mais grave, mas não é rouca. É porque tem a voz grave e pode ser natural por conta da anatomia, da fisiologia dela. Mas se eu tenho uma voz rouca, significa que eu tenho algo que faz com que essa voz fique rouca. O Leonardo, se eu não me engano, ele tem nódulos vocais. Mas até onde eu sei, de acordo com as fontes nos bastidores da gente, até onde eu sei, o que ele faz? Ele já chegou, não sei se ele faz acompanhamento contínuo, acredito que contínuo não, porque eu acho que a paciência dele é pouca. Apesar dele ser maravilhoso, mas você sabe que ele ele é mais prático, ele rápido, é mais elétrico, né? Então, talvez ele não faça esse acompanho constantemente, somente quando precise. Mas sei que ele já fez. E uma das coisas que ele queria era que essa voz continuasse esse padrão. No mesmo tom, né? Continuasse ali, não tirasse totalmente essa rouquidão, mas que limpasse um pouco mais, que desse potência a essa voz. Por quê? Porque a voz também é característica. Então, a característica vocal dele está muito relacionada com a voz que ele tem. Sim. É como a voz da Xuxa, que é uma voz... Sempre foi uma voz mais infantilizada. E o público dela era um público infantil. Se eu tenho uma voz que atrai esse público, eu acabo tendo que me identificar através também da minha voz. Então, na sua opinião, Xuxa... optou por sempre ter aquela voz
tipo assim, isso não já fazer nenhum podia- tipo de tratamento Não, para melhorar a voz? eu acho que já era uma característica vocal dela. Sim. Aí, inclusive, da própria questão anatômica dela. Mas Casou ela com o chegou, que ela fazia, não é isso? exatamente. E aí ela chegou a fazer em alguns momentos, ter acesso a tratamentos e fazer tratamentos, mas ela sempre quis manter aquela característica vocal dela. Porque é importante você ter uma identificação com o seu público. Sim. Se eu tenho uma identificação com o meu público, eu consigo gerar o quê? Mais poder É. dentro do público que eu escolhi. Sim. E a minha voz, ela tem essa ação, essa fonte de agregar junto ao meu público. Legal. E vamos lá, eu tô me lembrando agora de outras pessoas. Aí teve O Zezé, o que você Zezé. falou. Que eu falei Que também. o do Vamos lá. Zezé é um caso que ele fez até uma cirurgia já. Uhum. Eu acho que ele fez 2 vezes, não Mas tenho você certeza. acredita que o problema que apareceu lá, né, que surgiu nele, foi porque ele gritava demais? Porque, assim, antes de tudo acontecer, ele sempre teve... Uns agudos. É, Né? Na verdade, eu acredito que o problema tanto do Zezé quanto do Leonardo são por conta do mau uso e abuso vocal, tá? Até onde, assim, o conhecimento que a gente tem de algumas pessoas, por onde eles já tiveram, passaram, provavelmente seja por conta disso. Claro que pode ter outras questões, porque nem Sim. sempre é algo específico apenas. O problema dessa pessoa é só porque ele fez mau uso vocal e abuso vocal. Gritou muito, fala muito alto, bebe durante o show. Às vezes, a gente tem também outras questões voltadas para a parte genética, mudança climática, que vão fazer com que eu aumente um problema vocal. Um cantor, ele está suscetível a ter qualquer tipo de problema vocal a qualquer momento. Um dia ele está aqui no Nordeste, onde está um calor Sim. imenso. No outro dia ele está no Sul, com um frio. Só essa mudança climática já pode fazer com que a voz dele sinta e mude. sim. E também é essa coisa de não dormir direito, não é? Sim. O sono, ele é reparador. Eu costumo dizer o seguinte para meus Por pacientes. isso que o povo diz o sono da beleza, né? Exatamente. Da voz também, da beleza da voz também. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte. A gente tem o nosso aparelho de celular. Quando ele descarrega, o que a gente faz? A gente pega o carregador, põe nele, põe na tomada, carrega. Ou então na bateria portátil, mas a Sim. gente carrega. Como que a gente carrega a nossa voz? Como podemos carregar a nossa voz, já que ela cansou? A forma que a gente tem para recarregar a nossa voz é dormir bem, porque aí eu consigo recarregar essa voz, hidratar bem, que é a questão da ingestão de água, e também entra a questão da nebulização, que é aquela hidratação direta que eu falei. E a outra fonte é alimentação adequada, saudável. Porque uma alimentação inadequada pode trazer o refluxo. Não é só o café que pode trazer o refluxo, mas maus hábitos, como você comer muita fritura, gordura, ácidos. E a temperatura, tipo, água gelada demais, também prejudica? Porque, assim, eu percebo que quando eu tomo uma água muito gelada, parece que a minha garganta já sente alguma coisa. Tem a ver ou é coisa da minha cabeça? Nunca fique achando que é coisa da sua cabeça, sabe por quê? Porque nós temos que entender o nosso organismo. Eu sempre falo isso. Eu não preciso, Virgínia, meu organismo, meu corpo não funciona igual o seu, o da Francis Carmen. O da Francis Carmen funciona de um jeito, da Virgínia de outro. Então, eu preciso entender o meu, para eu saber até onde eu posso ir e como eu posso ir. Eu tenho pessoas que não têm interferência na questão vocal por conta de choque térmico, de uma água gelada, de alguma coisa gelada. Mas eu tenho outros que são super sensíveis. Vale dizer que, quando a gente está aqui falando profissionalmente, Sim. o cantor que está cantando, quando a gente está utilizando a voz profissionalmente, de uma maneira por muito tempo, eu acabo aumentando a temperatura de prega vocal. Então, digamos que o meu corpo está lá em 36 graus e meio. Minha prega vocal chega a aumentar até 3 graus. É muito. É muita coisa. E se você for ver a estrutura laríngea, temos 2 tubos. E um tubo passa o ar, que é onde temos a prega vocal, mas atrás dele vai passar
os alimentos, que já entra no processo digestivo. Então, se atrás dele eu coloco algo gelado, tá bem pertinho da minha fonte de voz, que é a prega vocal. Então, se eu sou uma pessoa sensível, eu posso sim ter alteração por conta disso. Entendi. É muita história, né? E Sim. aí, vamos lá. Falando de pessoas, assim, conhecidas, só pra gente fechar esse assunto aí de tom de voz e tal, eu lembrei também daquele lutador, né? O Anderson Silva. Que ele é enorme, né? A gente olha pra ele aí, imagina assim, um homem com a voz bem... E aí, quando ele fala, ele tem uma vozinha muito fina. Aguda. E aí, como é que faz? Tem jeito ou é porque ele também, pra ele aquilo ali não incomoda? Primeiro que tem jeito. Eu costumo dizer que tudo dá pra gente melhorar. Seja esteticamente, seja na saúde da gente. Eu acho que tudo na vida a gente pode melhorar. A gente pode melhorar como ser humano, a gente pode melhorar como profissional. Sim. E a gente pode melhorar o nosso corpo, a nossa voz também. Para a gente deixar uma voz que é mais aguda para uma voz mais grave, a gente consegue fazer isso em consultório, certo? No caso do Anderson Silva, ele até já passou por um processo, eu não me lembro muito bem se foi uma brincadeira ou se foi de verdade, mas ele passou por um processo com uma profissional, uma fonoaudióloga, que colocou a voz dele em um tom mais grave. Ele não se identificou e pediu para retornar a voz dele normal, original, que era a voz que ele se identificava, porque a voz tem isso. Eu não posso mudar a sua voz ou melhorar a sua voz, França Carmen, se você se sente identificada com a voz atual. A gente só muda aquilo que incomoda. Então, se eu quiser melhorar, eu preciso primeiro me sentir incomodada. Sim. Se aquilo não me incomoda, eu não vou mudar. Tá tudo bem, né? E no caso dele, ainda tem mais o seguinte, ele usava isso a favor dele. Por quê? Se ele chegava com aquela voz aguda, o pessoal olhava e dizia, isso aí não precisa nem se preocupar. E na hora ele ia lá e, driblava todo mundo e conseguia fazer o dele. E no final, o resultado era melhor do que... Porque as pessoas acabavam diminuindo quando ouvia a voz. E ele começou a usar isso a favor dele. E essa coisa de voz é interessante. Eu tô lembrando agora, quando eu era criança, adolescente, lá em Parnaíba, na casa do meu avô, e a moça que trabalhava na casa dele passava o dia ouvindo rádio, né? Aqueles programas de rádio que até hoje ainda tem. E, geralmente, os locutores de rádio, né, tanto os homens como as mulheres, têm uma voz muito bonita. E aí, ela ficava imaginando aquele homem lindo, né? Aquele homem maravilhoso, aquele galã por conta da voz. E aí, uma vez, ela disse que viu aquele locutor daquele programa que ela gostava muito e ela se decepcionou muito, né? Sabia. Porque ela idealizou lá uma imagem de um homem lindo e não era. Então, como é que é a voz... E aí, eu já vou puxar o gancho para essa questão de pessoas que trabalham com liderança, né, de pessoas que têm que se posicionar na própria rede social, em algum lugar, o quanto é importante a gente trabalhar essa voz. Eu lembro que também, na própria Ambev, né, a gente é revendedor Ambev, tinha ele era diretor, alguma coisa assim, um alto cargo, muito competente, muito inteligente, mas ele tinha uma voz de criança. Então, assim, imagina. É algo, assim, automático, quando alguém fala, ou essa voz, né, ela prende a nossa atenção e passa aquela mensagem, assim, de autoridade, né? Vou prestar atenção aqui, o que essa pessoa está falando, ou ela descredibiliza a pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouco dentro da sua experiência, né, do que você já tem trabalhado aí com pessoas nesse sentido, o quanto é importante investir nesse cuidado, né, com a voz e que resultados isso pode trazer para a nossa vida. Ótimo. Eu costumo dizer que a voz, ela tem que ser interessante, gostosa para quem escuta, para que isso possa prender a atenção. Sim. Se a voz não é interessante, se essa voz tem algum ruído de comunicação que faz com que o receptor da mensagem não preste atenção na mensagem, preste mais atenção na voz, você não está comunicando bem. Verdade. Você não está comunicando
direito. Você não consegue passar o seu recado. Então, a sua voz, ela tem que passar o seu recado. Essa pessoa que você falou, que tinha um cargo de líder, uma voz que você disse de criança, a gente utiliza o termo, dentro da nossa área, a gente costuma utilizar o termo infantilizada. Esse termo infantilizada é justamente isso. Eu remeto à sensação de uma voz infantil, de criança. O que a voz infantil traz? Se eu perguntar para você, Francis Carmen, fecha os olhos e pensa numa voz infantil. O que você pensa quando você lembra de uma criança? O que a criança precisa? Ela precisa de cuidado, de atenção, né? Ela é um ser... Mas ela é submissa? Mais ou menos. Mas ela lida? Ela é liderança? Não, ela não lidera. Então, é a gente que lidera ela, né? É o pai e a mãe que lidera a criança, é verdade. Então assim, a voz infantilizada, ela não traz a liderança. Ela não traz aquela ela autoridade, não traz poder, né? ela não traz autoridade. Então, ela não passa o que a voz de um líder deveria passar. É como se a capacidade técnica daquela pessoa ela não vai ser suficiente para, né, fazer com que essa mensagem seja ouvida pela equipe. Exatamente. É como se você tem toda a capacidade técnica, porém, a minha voz, ela não está de acordo. E eu já vi pessoas, eu já tive pacientes que chegaram para mim porque no trabalho foi solicitado que essa pessoa melhorasse a voz ou ela sairia daquela empresa, daquele cargo. Então, quando a gente trabalha com comunicação, eu tenho que entender que a minha voz, ela é super importante. Ela vai comunicar muito mais do que eu consigo imaginar. Porque ela vai passar aquilo que eu quero e também aquilo que eu preciso que o outro receba. Ela vai ter subjetividades que precisa chegar até o outro. Não é só o que eu falo, é como eu falo, como eu imposto, como eu faço essa voz chegar até o meu receptor. E aí está. Tem até poder de persuasão nessa questão vocal. Então, ela é muito importante. É verdade. E aí eu lembrei agora, falando de arte, William Bonner, né? Que tem uma voz muito... Enfim, todo mundo falava da voz do William Bonner, né? Que aí parece com a história da voz do locutor, que você falou, sabe? Eu esqueci de falar sobre a voz do locutor. A voz do locutor, você não vê o locutor. Então, você idealiza. E no tempo que a gente tinha somente rádios, eram pessoas com vozes bem poderosas, impostadas, vozes bonitas. Era aquele boa noite. Tipo o William Bonner. E vozes macias, aquelas que parecia que abraçavam. De avião. Aí são vozes super sensuais. Aí são outros tipos de vozes sensuais. Então, cada voz ela vai denotar algo diferente. E quando você olhava a pessoa, tinha gente que olhava e dizia, nossa, mas não era isso que eu estava esperando. Eu estava esperando outra pessoa. Por quê? Porque nós temos o poder de criatividade. Quando eu escuto uma voz, eu consigo imaginar como poderia ser essa pessoa fisicamente, qual a altura, a estatura dessa pessoa. Porque a voz, ela é identidade. Sim. E assim como nossa digital é única, a nossa voz, ela também tem um poder de ter o quê? A sua própria digital. É como se a gente tivesse a nossa identidade vocal. E essa identidade vocal, ela também é única. E o William Bonner, ele tem essa voz, que é uma voz impostada, uma voz poderosa, que faz com que a gente se atraia, não somente na voz, mas também na mensagem. Sim. É uma voz limpa, que você consegue entender o que ele quer passar, entender a mensagem, e isso comunica melhor. Sim. Eu estou aqui tentando lembrar também, Cid Moreira, né? Sim, Cid Moreira ficou muito tempo também. Ficou muito tempo. Todo mundo era impressionado com aquela voz, era uma voz bem forte. Agora, de mulher, eu aqui estou querendo me lembrar, assim, de alguma mulher que tem uma voz bem marcante. Tu tem alguma... De jornal, tipo eles? Ou de qualquer outro cantora. Olha só, eu, Virgínia, particularmente... As vozes me marcam mais do que as fisionomias. Sim. Então, às vezes, eu chego no lugar e eu digo, gente, eu conheço essa voz. Eu lembro dessa voz de algum lugar. Mas, dentro ao par
o lado do William Bonner tinha também a Fátima é. Bernardes. Que, se você for observar, ela tinha uma voz preponderante quando ela estava no balcão do jornal, do Jornal Nacional. E quando ela foi para o outro programa, que é um programa mais leve, Sim, mais de entretenimento, mais descontraído, ela mudou a voz. Essa voz ficou um pouco mais aguda e as impostações, modulações mudaram também. Aí, quando ela precisa dar uma notícia, que ela dava uma notícia que era algo mais direcionado, ou então uma tragédia que aconteceu, era quando ela modulava novamente para aquela voz lá do Jornal Nacional. Então, a mesma pessoa, ela pode modular a voz de várias formas. E é importante esse conhecimento, né? E a gente vai já falar um pouquinho, mas nesse momento eu quero te pedir licença para falar das nossas marcas parceiras aqui. Então, falar do Salão Nick. É um salão onde eu cuido aqui das minhas madeixas, né? É muito legal. É um salão onde tanto faz tratamento capilar para perda de cabelo, quem tem questões assim, como um salão normal onde você vai lá só para ficar, né, mais bonita, fazer uma escovinha, fazer um corte, uma maquiagem. Então, se você quer conhecer, né, os trabalhos lá que o Salão Unique oferece, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela e já agende aí o seu horário. As meninas lá são muito educadas, muito gente boa, então eu realmente recomendo demais o Salão Unique. E falar também, né, da nossa outra marca parceira maravilhosa, que é Madame Petit, que é aqui da nossa cidade, de Teresina, uma loja onde tem looks incríveis, toda mulher gosta, que eu acho que compõe aí, né? Imagina tu chegar com uma voz maravilhosa, mas a pessoa olhar para ti e tu não tá vestida, vamos dizer assim, de acordo, né, com a tua voz, com aquilo que tu quer passar. A comunicação, ela é um contexto todo, é um né? conjunto. Não é só a voz, mas eu tenho também ali a postura, sim, a roupa, o cuidado cabelo, com o cabelo, tudo. Tudo comunica, não é tudo isso? Tudo comunica. Então, se você tá aqui, né, olhando aqui, assistindo a gente, você pode apontar também a câmera do seu celular para o QR Code da tela e vai lá para o Instagram da Madame Petit. Você vai ver lá looks incríveis que vai ajudar você aí também a se posicionar melhor, né, dentro do seu trabalho, seja no online ou no offline. A gente sempre precisa de uma boa, né, uma boa roupa, uma roupa de qualidade e bonita, né? O principal, além do atendimento, que lá elas são maravilhosas. Mas vamos continuar. Com relação a essa história do quanto a voz pode nos ajudar ou nos prejudicar, vamos assim dizer, profissionalmente. Muitas pessoas lhe procuram para preparação de voz, assim, Virgínia, eu quero melhorar a minha dicção, eu quero melhorar a maneira como eu imposto a minha voz, a maneira como eu falo, porque eu mesma, né, comecei a fazer, e no primeiro dia lá que você me pediu para falar os meses do ano, no primeiro mês eu já percebi que eu engolia a letra, né? Engolia. Então, é muito interessante isso. Muitas pessoas têm te procurado, como é isso, como é esse trabalho, para que a gente possa até deixar aqui, né, para quem está nos assistindo, o quanto isso é importante e existe de verdade, né? Assim, se eu estou investindo na minha carreira ou na minha imagem pessoal, que é o que muitas pessoas hoje estão fazendo, eu vou buscar uma pessoa especialista em brand pessoal para me colocar melhor lá no Instagram, nas redes sociais, no LinkedIn, seja onde for. E aí, geralmente, o que vem mais rápido na cabeça é a indumentária, né? A roupa, é o cabelo, é o conteúdo que eu vou passar. Mas, às vezes, a pessoa se esquece de um detalhe muito importante, que é como ela vai, né, comunicar, como ela vai utilizar a voz, né, dentro daquilo que ela precisa passar ali na rede social. Então, como a gente pode impulsionar, por exemplo, os nossos resultados, a nossa carreira, dentro da fonoaudiologia, fazendo algo, o que, sei lá, de repente você aí dentro do que você faz, você poderia dizer para a gente aqui, já falou o cara lá que te procurou, porque senão ia ser demitido, né? Mas, assim, mais alguma coisa que tu vive no dia a dia e possa falar para a gente aqui da importância disso? Eu tenho 2 pontos, que é a voz falada e a voz cantada.
Uhum. Então, eu vou exemplificar das duas formas. Quando me procuram para voz falada, é importante, por quê? Porque, como você falou, às vezes a pessoa está preocupada com tudo que vem, que é visual, que você Sim. vai olhar e vai ver, mas a pessoa às vezes não se preocupa muito como isso vai sair, tipo, o conteúdo, como esse conteúdo vai sair. Vai ser entregue. Como ele vai ser entregue? Será que essa voz vai conseguir passar tudo que eu estou investindo? Uhum. Porque não adianta eu investir e dizer que eu tenho poder e eu tenho uma vozinha aqui. Na hora que eu falo, eu começo a dizer assim, ai, gente, eu tô aqui para falar com a Francisca. Que voz é essa? Qual poder tem essa voz? E às vezes engolir as palavras, as letras, falar, né? sim, Falar sim. errado. Porque quando a gente vai falar, esse é um teste que se a gente for fazer com o pessoal de casa, a gente vai começar a descobrir um monte de pessoas falando, observando aquilo que você Sim. observou. Quando vão falar os meses, vamos falar os meses. Aí as pessoas vão falar como? Janeiro, fevereiro. E eu já engulo I e boto um acento circunflexo no E. É verdade. Fica, ao invés de ser janeiro, fevereiro, fica janeiro, fevereiro. E isso muda muito, porque se eu estou querendo comunicar com o público que eu precise falar melhor, me comunicar melhor, isso vai influenciar, sim. Quando eu penso na voz cantada, eu também tenho essas pessoas que entram em contato comigo para essa preparação. Porque hoje, graças a Deus, as pessoas estão começando a despertar. E entender que é importante. E muitas vezes elas me procuram antes de iniciar o trabalho que elas estão planejando. Olha, eu quero começar a minha rede social, eu quero começar um Instagram profissional ativo. E aí, eles me procuram, a gente começa esse trabalho. E hoje eu fico tão feliz quando eu vejo esses pacientes com o Instagram lá super A evolução, bombando, a né? evolução, como eles estão falando bem. Isso me dá muita satisfação. Eu até, de vez em quando, vou lá e comento. Olha, você está muito bem e tal. E na voz cantada, tem muita gente que me procura antes de iniciar também. Olha, eu vou começar uma carreira de cantor, já tenho isso aqui de tempo, já conheço, já estudo. Mas agora eu vou investir. E por isso eu quero investir também na questão vocal. Como tem aqueles que me procuram depois que já está com o bonde andando, que a voz já está rouca, que já está com problema, que já está sem conseguir sair agudo, que no meio do show acaba tendo que chamar um outro cantor para ajudar, ou que antes fazia 3 shows numa noite e hoje só consegue fazer um e mal. Então, existe várias vertentes. Mas o importante é você saber que tudo a gente consegue melhorar. E Sim. tudo a gente consegue mudar. Tudo Basta tem jeito, querer. né? Tudo tem jeito, basta querer. E, Virgínia, uma técnica, algo, sei lá, simples que a gente possa fazer antes de começar. Eu vou dar uma palestra, eu vou, sei lá, vou ter uma reunião importante, onde eu vou apresentar ali um projeto. Tem algo que eu possa fazer na minha casa, as pessoas de casa aí possam fazer para já dar uma organizada nessa voz? Alguma técnica? A gente tem algumas que são universais e outras não. Quando eu digo não, é por quê? Porque essas que não são universais são técnicas que eu faço diretamente para você. Sim. Que eu preciso lhe conhecer, que eu preciso fazer avaliação e etc. Coisas que são amplas são mais orientações. Como essa questão da água, a questão da nebulização, dessa hidratação direta e indireta. Mas tem uma coisa que é muito simples e que muda muito a forma como as pessoas falam e como comunicam. Sabe o que é? É a articulação. Eu tenho pessoas que falam... Eu vou imitar, que é para vocês conseguirem visualizar melhor. Sim. Digamos que eu tô falando com você, Francisca, o tempo todo assim, sorrindo, na linha de sorriso. Então, eu já acabo deixando minha voz já mais aguda. E isso faz com que ela não propague tanto, porque eu tô falando o tempo todo nessa linha de sorriso. Sim. Se eu me comunico articulando melhor, utilizando melhor a minha articulação, mexendo de acordo com o que é necessário para cada fonema, eu consigo fazer com que essa voz fique mais impostada e fique ampla. Vocês viram como mudou a minha voz? De como ela estava com a linha de sorriso para como ela fica com essa outra impostação? E era isso que eu ia até falar e eu tinha me esquecido, essa história da articulação. Realmente tem gente que mal abre a boca para falar, né? E também, quando a gente está numa
reunião ou numa palestra que a pessoa tem o mesmo tom de voz, do início ao fim. Sem modulação. Sem modulação, exatamente. Essa história da modulação. Tem gente que... Dá vontade de dormir. Dá vontade de dormir. Sabe aquela voz sem energia? Por exemplo... Parece que foi fazer porque era o jeito. E tem pessoas também que já têm uma personalidade mais delicada e tudo, mas ela não entende a importância de, naquele momento, é um momento que ela tem que se posicionar, é um momento que ela tem que impressionar, vamos dizer assim. Aí ela vem muito assim, aquele tomzinho de voz que você não tem condição de ficar prestando atenção. Você quer ir dormir, você quer sair, né? Sim. Então, isso aí também é trabalhado nessas sessões. As pessoas com certeza terem essa consciência de que, eu tô aqui fazendo uma palestra, vai ter hora que eu vou falar mais alto, vai ter hora que eu posso, né, baixar mais o tom. Com certeza. E eu vou dar uma dica super importante, que as pessoas não costumam ter o hábito. Sabe o que é? Ouvir a sua voz. Se ouvir. Porque, às vezes, as pessoas dizem pra mim, eu não gosto da minha voz. Sim. Então, eu não escuto meus áudios, não escuto os meus vídeos. Eu prefiro não ouvir minha voz. Lembra lá no começo que eu falei que aquilo que não me incomoda, eu não mudo? Sim. Se eu não escuto, eu não vou mudar, porque eu não estou me incomodando com aquilo, porque eu não estou me permitindo mudar. Eu não estou me permitindo me incomodar. Estou botando para debaixo do tapete. Eu preciso me incomodar. Essa história que você... meu Deus, eu não gosto de ouvir minha voz porque... sei lá, eu tô aqui falando, para mim tá normal. Aí a pessoa que, né, não tem costume de ver sua voz, de ouvir a voz. Meu Deus, minha voz é muito esquisita. Não, eu não Quando gosto. vai ouvir no áudio... Pois por que tem diferença? Tem diferença. É o seguinte, quando a gente tá aqui conversando, falando... A minha voz que eu escuto aqui na minha cabeça é diferente da voz que vocês estão ouvindo. Por quê? Porque a voz que eu mesma escuto, ela tá por uma condução via óssea. E essa voz só eu escuto. A voz que todo mundo escuta é aquela voz que é por condução via aérea. Então, se eu gravo um áudio, se eu gravo aqui um programa, que eu tô aqui com câmeras, com microfone, ou se eu não tivesse com nada, mas estivesse conversando com você, mesmo assim seria uma condução via aérea. Por quê? Porque nós temos ar circulando, essa voz vai se propagando nesse ar, e essa condução é que faz essa voz chegar até outra pessoa. Mas a voz que todo mundo escuta é essa que é por condução via aérea. Afinal de contas, a de via óssea só eu consigo ouvir. Olha, então tá resolvido o problema. Então você que tá aí, que tem vergonha da sua voz, porque você, quando vai ouvir, acha que tá estranha, não tá estranha para ninguém, só para você, né? Então é bem interessante. Se o problema for só aquele Se o problema for a vergonha do povo, né? Se assim, não, eu não gosto da minha voz, ou então realmente tem algo que me incomoda e tal, né? Mas sabe qual é o problema, Franci Carmen? É porque as pessoas, elas dizem que a voz que elas menos gostam é a que elas escutam no áudio, que elas escutam no vídeo. Pois é. Então, por isso elas não querem ouvir. Só que essa é a voz que todo mundo tá ouvindo. Pois não é isso. Por isso que tem que mudar. Modular, ajudar a fazer alguma coisa. Isso. Ou tem que procurar melhorar. Também o ouvido a ouvir também, né? Sim. E outra coisa que eu falo. Lembra da articulação que a gente falou? Sim. Um treino muito bom é a gente trabalhar com espelho. A gente precisa se ver, a gente precisa se encarar. Eu não gosto da minha imagem, não gosto de me olhar no espelho. Sim. Então, você não percebe que você tem hábitos ao falar, que você faz tem alguns tics, tem algumas coisas diferentes que você faz somente quando você está falando. E o comunicador, ele não precisa ser estático. Precisa se observar. Ele não precisa ser estático nem nos movimentos e nem na voz. Por quê? Porque eu preciso trazer a atenção de quem está ouvindo. Então, se eu consigo trazer a atenção com modulação, como eu acabei de fazer, e eu junto faço faço um gesto, eu trago mais atenção dessa pessoa. Eu consigo manter essa atenção em mim por mais tempo. Então, são técnicas que a gente vai trabalhando, a gente precisa mudar e a gente precisa melhorar. E existe bloqueios, assim, quando a pessoa, eu não consigo me comunicar, eu tenho vergonha de falar, ou eu não gosto da minha voz. É algo ligado também a questões emocionais dessa pessoa? Coisas emocionais interferem na voz? Muito.
Muito. Na verdade, o emocional interfere demais. Tem pessoas que têm um medo imenso de falar em público e elas começam a sentir sensações que são reais. A suar frio, a tremer, a voz muda. Essa voz começa a ficar trêmula, ela não fica uma voz firme. Ela fica uma voz trêmula. Por mais que essa pessoa saiba do que ela está falando, ela conheça o conteúdo, o que ela passa não passa credibilidade. Porque ela está tremendo e parece que ela tá... Tem gente que fala quase chorando, de tão nervoso que fica. Então, essa questão emocional, ela está muito interligada. E a gente tem até uma patologia que é muito relacionada à questão psicológica, que se chama disfonia psicogênica. Essa disfonia psicogênica é quando não existe nenhuma causa aparente, real, fisiológica, anatômica, alguma causa que realmente prejudique essa voz. Então, ela pode ser uma rouquidão parcial, alguma falta, ou então uma afonia, que é a falta total dessa voz. E isso faz com que essa questão emocional faz com que essa voz modifique. Tem pessoas que modificam a voz por conta da questão emocional. Tem pessoas que essa voz só modifica diante de algumas situações ou de algumas pessoas. Isso também está muito relacionado com casos que aí a gente vai entrar em outros campos que são psicológicos, mas às vezes, sei lá, uma pessoa que tem um agressor e que ela não consegue dizer o trauma que ela teve com aquela pessoa, não consegue contar. Mas na frente daquela pessoa, às vezes uma criança consegue, na frente daquela pessoa ela não consegue falar, ela não consegue, a voz muda. Então, a voz, ela consegue refletir, inclusive, os nossos sentimentos. É incrível, né? E um dia, meses atrás, uma pessoa que eu conheço, uma mulher, ela estava com um problema muito sério de deglutição. Ela não conseguia comer nada. Sim. E assim, eu até passei o contato para ti, não sei se ela te procura, dela, né? Deu para ela. Mas é muita coisa emocional, sabe? Ela estava vivendo questões bem sérias emocionais e ela estava há dias que ela não conseguia engolir. Ela não conseguia engolir. Aí o nome ela sentia como se tivesse algo fechando. Sim. E aí fechava, não só para alimentação, como para voz. Sim. E isso é muito relacionado a questões psicológicas. Eu já tive uma paciente que chegou para mim com uma questão. Ela, quando entrou em contato, quem falou comigo foi uma pessoa que morava com ela, que cuidava dela, que morava com ela. Não lembro bem, já tem um bom tempo. E essa pessoa me passou o caso. Falou, olha, ela não consegue falar, por isso, isso, isso. Ela tá muito rouca, não consegue falar. Falou da rouquidão. Quando ela chegou para mim, ela só escrevia. E eu logo desconfiei da psicogênica. E ela não conseguia falar. Eu pedi para ela falar, contar 1, 2, contar até 10. Aí ela, 1, 2, 3, 5. Era desse jeito. Aí eu pedi para ela tossir. Ela... E tosse também é produção vocal. Então, a tosse existia. Quer dizer, existia o som ali, mas ela não... Isso. Mas não existia a voz. Porque estava relacionado. E aí, depois eu descobri que ela tinha passado por um trauma de separação, de filhos que estavam morando em outro local. E tinha um filho que ia sair de casa, era o último filho que ia sair de casa. Então, assim, era uma pessoa que precisava de cuidados e queria esses cuidados e essa atenção. E a forma que se manifestou foi justamente na questão vocal. E temos muitas histórias. É muita, né? É muito incrível, assim, o quanto o nosso corpo, as nossas emoções, né? Elas se instalam ali em algum lugar. Sim. E a gente precisa ter cuidado. Virgínia, e a voz envelhece? Envelhece. Como é que a gente faz para essa voz ficar mais jovem por mais tempo? Olha só, todo mundo envelhece. Eu costumo dizer o seguinte, a gente só tem dois caminhos. Ou morre ou envelhece. Verdade. A gente não tá querendo morrer logo, né? Então, a gente tá preferindo envelhecer. Vamos envelhecer com saúde, vamos envelhecer com voz. Sim. A voz envelhece, existe uma patologia chamada presbifonia, que é o envelhecimento normal, natural, fisiológico da nossa voz.
E isso ocorre com todo mundo. Se não morreu, vai envelhecer. vai envelhecer. É verdade. E a voz também. E qual momento que essa voz pode estar envelhecendo? Geralmente, a presbifonia, ela se apresenta lá por volta dos 60 anos. Mas isso vai decorrer também de muitas outras questões relacionadas à vida dessa pessoa, os hábitos, as questões emocionais. E nós, mulheres, ainda temos a questão hormonal. Ei. Então, algumas vezes ela pode vir mais cedo, até mesmo por conta dessas questões hormonais. E temos que ter cuidado, porque essas questões hormonais também podem mexer e atrapalhar nessa questão vocal. Sim. E aí tu falou em hormonal, e eu também lembrei agora que hoje, né, existe um padrão aí diferente de corpo feminino. E tem muitas mulheres que gostam muito de malhar e tal, e às vezes tomam também hormônio masculino, enfim, não sei o que elas tanto tomam, mas às vezes a voz muda e tem algumas mulheres que a gente até diz assim, ó, parece voz de travesti, né? Porque o travesti é um homem que se veste, enfim, conforme uma mulher. Então, a voz dele é mais masculina. Então, tem mulher que, por tomar algum tipo de, eu não sei se é só o hormônio ou se tem outras coisas, anabolizante, eu não sei, muda a voz. A voz fica muito esquisita, não fica parecendo uma voz de mulher. Muda a voz da mulher. Então, ela tinha uma voz de um jeito e hoje a voz está diferente, está muito grave, né? Então, realmente é por conta disso? Sim, porque nós temos essas questões hormonais. Vou falar rapidamente de um público que é o público transgênero. Isso. No público transgênero, se eu quero masculinizar a voz, muitas vezes a gente utiliza essa questão hormonal, tá? Quando eu trabalho com a feminilização dessa voz, somente as questões hormonais não costumam ser suficientes. Então, às vezes, a gente precisa passar por cirurgia, que é a glotoplastia, uma das técnicas que se utiliza, e que é realizada por médicos, cirurgiões, otorrinos, especializados nessa área. E, associado a isso, a gente nós fonoaudiólogos, realizamos tratamentos acompanhando esses pacientes, tanto para mudança para o masculino ou para o feminino. Nessa questão hormonal, que as mulheres tomam hormônio, ocorre essa transição vocal também, que não é aquela transição vocal de muda vocal que ocorre no adolescente, onde eu tenho uma voz que, quando a gente é criança, a gente tem uma voz que é como se ela não tivesse uma classificação de gênero. É uma voz infantil. Ela não está classificada ali para masculino ou feminino, mas ela está numa classificação infantil. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai tomando mais forma nessa anatomia laríngea, que vai fazendo com que a prega vocal vai ficando mais voltada para a questão da questão aguda, que é a voz feminina, e a questão grave, que é a voz masculina. E essas questões anatômicas, elas têm interferência. Mas se eu coloco associado a isso uma questão hormonal, porque eu quero mexer em outras questões de anatomia do meu corpo, do meu organismo, vai ter um prejuízo vocal e que geralmente não costuma voltar atrás. Pois eu ia perguntar, e se a mulher desistir, sei lá, agora eu quero a minha voz de volta. Não difícil, né? Não é fácil assim, não. Tem que se pensar muito bem quando a gente vai fazer esse tipo de intervenção hormonal. Principalmente porque a gente pode ter organismos que são muito sensíveis. Então, às vezes, o médico passou um tipo de hormônio que não foi nem... que a pessoa não está nem pensando nessa questão estética. Mas foi um tipo de hormônio por uma questão... outra questão voltada para a questão... isso ocorre com os ginecologistas. Às vezes, precisam passar algum tipo de hormônio. Bom... Eu já tive paciente que era muito sensível a um tipo de hormônio, que acabou fazendo essa voz ficar mais grave, era uma cantora e acabou perdendo agudo. E a gente teve que fazer um trabalho para poder voltar e conseguir. E era uma dosagem muito pequena, que não seria, não teria interferência. Mas, no caso dessa pessoa específica, acabou tendo. Então, a gente conseguiu, claro, perceber. É um trabalho que é feito ali junto, em conjunto, que eu fico o tempo todo em contato, não só com o paciente, como
com o otorrino, que geralmente é um especialista em voz e laringe, que trabalha diretamente com essas áreas. Então, é um trabalho que vai além. Muito bem. Tem algum caso, assim, que você já tratou até hoje que te chamou muita atenção? Algo que foi, assim, marcante, que você pode aqui compartilhar com a gente? Muitos, muitos. Mas eu queria falar um caso específico, porque ele tá lá tem lá no meu Insta, ele é autorizado. E eu costumo dizer que eu tenho uma madrinha do meu perfil profissional, que essa minha madrinha é a Lili Araújo, cantora. Sim. E ela sabe disso. Por quê? Porque ela me convenceu a fazer esse Insta profissional lá muito tempo atrás, quando eu comecei a atender ela. Ela disse para mim um dia o seguinte. Primeiro que ela observou bastante e ela disse: você é muito boa no que você faz. E você trabalha muito bem, com a responsabilidade e tal. Mas por que você não deixa as pessoas te acharem, te encontrarem? Você precisa deixar as pessoas te acharem facilmente na internet. E foi onde eu tive essa virada de chave, porque eu entendia que para eu trabalhar com esse público que é mais famoso, que está em alta, que tem maior visibilidade, eu ia abrir também muito de mim, da minha vida. E então, assim, quando eu comecei a trabalhar com a Lili, ela chegou para mim sem voz e ela precisava cantar à noite. Nesse dia, eu praticamente passei o dia acompanhando ela e fazendo vários procedimentos para que eu conseguisse trazer essa voz para ela. Fui com ela para o show. E no dia seguinte, ela tinha outro show também. Fui com ela para o outro show. Claro que no primeiro show, a gente teve que reduzir um pouco a quantidade de tempo. Tivemos que mudar algumas coisas. Mas ela conseguiu fazer o show, conseguiu cantar. Rouca ainda, sim, porque também a gente não faz milagre. A gente só faz terapia. Mas no dia seguinte, ela foi cantar uma música de Zezé de Camargo. Olha aí. Ela cantou É o Amor. Que é uma música alta, que tem agudo. E quando ela cantou, eu tava do lado do palco. E ela virou pra mim emocionada. Virou pra mim e ela disse: saiu, eu tô cantando. Olha aí. E super feliz. E aí fez assim pra mim. Nesse momento, eu falando, eu já tô emocionada. Nesse momento, tu viu o quanto é importante, o quanto vale né? a pena, sabe? O teu trabalho. Então, assim, quanto vale a pena. Então, todas as vezes que eu consigo estabelecer uma voz que essa pessoa já tinha perdido, que essa pessoa, por exemplo, eu tive uma paciente que teve uma paralisia de prega vocal. E a gente achou que não ia conseguir trazer de volta a voz dela. E quando ela conseguiu, ela me abraçou. E quando a gente conseguiu dar alta... Então, assim, são momentos que não tem. Pagam, que dinheiro né? não compra. Não tem dinheiro que pague, né? Não, é uma felicidade única. Maravilha. Olha, mas tem muita história, né? E que bom a gente ter aqui bem pertinho, né? No próprio prédio do estúdio. Uma fonoaudióloga aqui para cuidar da gente. Virginia, a gente já está aqui concluindo o nosso tempo. Eu queria te perguntar, né? Uma pergunta que eu faço para todas as nossas convidadas. Qual é o seu superpoder, né? O que você enxerga como um superpoder seu? Eu acho que o meu superpoder não é apenas trabalhar e trazer voz para as pessoas, mas o meu superpoder é conseguir entender a essência delas, ver o que elas querem, o que elas podem e, assim, desenvolver o meu papel. Maravilha. E o que é uma mulher poderosa para você? Qual a sua definição aí de mulher poderosa? É uma mulher que sabe onde ela quer chegar. Eu acho que é uma mulher que sabe onde ela quer chegar e faz de tudo para chegar nesse lugar. Maravilha. Virginia, muito obrigada. Adorei. A gente, com certeza, quem está ali do outro lado assistindo, aprendeu muita coisa hoje. Quem quiser encontrar a Virginia, tem o arroba dela aí na descrição, mas você pode falar aqui pra gente. Qual é o arroba? Fono Virginia Amaral. Pronto, Fono Virginia Amaral. Então, é incrível, assim, o teu trabalho. Parabéns. Que bom, né, que a gente tem profissionais assim como você para cuidar da gente, para a gente poder falar mais ainda, né, e falar com segurança. E você que está aqui aí do outro lado assistindo a gente, se você gostou desse episódio,
compartilha. Se você ainda não é inscrita nesse canal, te inscreve no canal, nos ajuda aí a levar informação como essa aqui hoje, que vale ouro, para mais pessoas. Deixe seu comentário e a gente se encontra na próxima quarta-feira para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.